Olá! Neste vídeo, vamos falar da arte japonesa que influenciou uma grande parte dos artistas na Europa, e que, até hoje, nos fascina. A impressão japonesa é um esforço conjunto que requer a colaboração de um artista que cria o desenho principal, depois um gravador corta os blocos de madeira com vários tipos de goivas que tornam as formas delicadas. Um exemplo disso, para os brasileiros, está na literatura de cordel. Depois desta fase, precisam de um impressor, que aplicará as cores aos blocos. No papel de casca de amora, feito à mão, com a face para baixo ele é fixado na madeira. Esse impressor começa a esfregar no papel com uma ferramenta de impressão chamada baren, própria da xilogravura japonesa. Essa ferramenta tem um formato secular. Depois de tudo preparado, o artista precisa de uma editora para fazer propaganda e distribuir as impressões e financiar todo o projeto. Imagens impressas em preto e branco com temas budistas datam do início do século VIII. Aconteceu uma difusão da impressão de gravuras no Japão em grande escala, que foi na segunda metade do 17º século. Foi uma época de paz e prosperidade na região. E os temas das gravuras refletiam a sociedade deste período. Estas gravuras atingiram um amplo público no Japão de pessoas muito ricas. Os habitantes da cidade cujas imagens favoritas eram as dos atores e cortesãs nos bairros de entretenimento, o chamado Kyoi ou mundo flutuante. As gravuras e livros ilustrados ukiyo-e chegaram à Europa em um bom momento, justamente quando o realismo e o naturalismo estavam no auge e os artistas procuravam inspiração. Acabou mudando o rumo da arte no mundo. Os impressionistas franceses foram atraídos por temas de gênero, cores brilhantes, formas planas, bidimensionais, efeitos espaciais não convencionais e composições assimétricas. As gravuras circulavam em Paris desde as décadas de 1830 e 1840 e eram abundantes na década de 1850. Paris permaneceu como a principal fonte de gravuras no Ocidente durante a maior parte do século XIX. Manet e o Steller estavam entre a primeira geração de gravadores, artistas inspirados em ukiyo-e. O retrato de Manet feito por Émile Zola em 1868, por exemplo, contém não apenas uma tela dobrável, mas também uma serigrafia japonesa de um lutador de sumo, presumivelmente da extensa coleção de Zola. Ainda mais revelador da influência japonesa é o perfil de Zola e a forma como sua cabeça é uma silhueta contra um fundo escuro e seu casaco escuro se achata em uma forma bidimensional. Por exemplo, nesta impressão, em tradução livre, As Águas de Tóquio, inspirou Hiroshige a monumentalizar pontes, através de aproximação da imagem de forma mais dramática, e perspectivas exageradas. A coleção de ukiyo-e de Whistler encorajou jovens artistas britânicos no início dos anos 1860. Se for olhar de forma mais crítica e comparativa, as gravuras, ukiyo-e têm um certo paralelo com a arte egípcia, passando pela grega. Me responda se faz algum sentido para você. E não se esqueça. Se inscreva no canal e ative as notificações. Essa ação é muito importante para que eu possa continuar melhorando meus vídeos, para que você se aproxime cada vez mais da arte. Obrigado! Antes de continuar, tenho que destacar uma obra que norteia a arte japonesa até hoje, o conto em poemas chamado A História de Genji. Com suas representações vívidas da sociedade da corte, jardins e arquitetura do Japão do início do século XI, A História de Genji, considerado o primeiro romance do mundo, cativou o público em todo o mundo e inspirou tradições artísticas por 1000 anos. Influenciou todas as formas de expressão artística japonesa, desde pequenos álbuns a pergaminhos pendurados e pinturas em tela, caixas de laca, queimadores de incenso, jogos, altares para transportar jovens noivas para suas novas casas e até mangás contemporâneos. Esse é um fio que eu tinha que desfiar. Pois, as gravuras ilustraram essas histórias. Vale a pena conferir. O principal patrono da arte japonesa em Paris até o final do século foi o mercador Siegfried Bing,
de 1838 a 1905, francês naturalizado na Alemanha que, com a ajuda do cunhado, começou a montar seu negócio na década de 1870. Foi cônsul alemão em Tóquio. O próprio Bin passou um ano no Japão por volta de 1881. Bin prestou um grande serviço aos entusiastas da impressão ao publicar a influente revista ilustrada, Le Japon Artistique, que durou 3 anos a partir de 1888. Traduzido para o inglês como Artistic Japan, foi fonte de novas imagens para artistas e designers industriais nos Estados Unidos e na Europa. Bin foi um promotor de ukiyo-e. Ele montou um número de importantes exposições para a venda pública desta arte. Ele sempre armazenou milhares de impressões japonesas em sua loja, onde Van Gogh, Degas, Lautrec e Mary Cassatt passeavam à vontade. Um ano antes da sua morte enviou um representante a Nova York para abrir uma loja de venda para impressões ukiyo-e. Duas figuras notáveis, além de várias que poderíamos explanar por aqui, foram Hayashi Satoko. A esposa de Hayashi, Satoko, que permaneceu em Tóquio, foi responsável pela aquisição de impressões a preços altamente favoráveis de revendedores em todo o país. Eventualmente, a procura fez subir os preços na Europa a um nível que poucos podiam pagar, e muitos artistas, incluindo Degas, tiveram de trocar as suas próprias pinturas em troca de gravuras. O escritório da Hayashi em Tóquio empregava cerca de 5 especialistas que foram alegadamente rigorosos na sua seleção e atribuições. Foi, no entanto, da senhora Hayashi ideia de colocar o selo do marido em cada artigo que passou pelas suas mãos. Este selo redondo e vermelho, com o seu nome, aparece em impressões finas em muitas coleções ocidentais e ainda é considerado como um sinal de qualidade e autenticidade. A reputação da Hayashi era tal que ele foi nomeado comissário-geral da seção japonesa da Exposição Universelle de Paris em 1900. Mais uma figura icônica, que se aprofundou na cultura japonesa para fazer coleções de arte ukiyo-e, foi William Sturgis Bigelow. Inspirado em visitar a fonte desta arte, o inquieto solteiro partiu para o Japão e permaneceu lá por 7 anos. Até 1889, como estudante da cultura japonesa e discípulo do budismo. Sua fortuna familiar permitiu coletar uma esmagadora quantidade de gravuras. E ele o fez com uma amplitude esclarecida de visão que abrangeu todos os campos de estilos da gravuras japonesas, e não somente para os estilos mais famosos. Sua coleção foi doada para o Museu de Belas Artes, dos quais ele foi curador, em 1911, só as impressões digitais numeradas uma impressionante quantidade de 40.000. O número é aproximado, ninguém fez uma contagem exata. E terminaremos o vídeo falando de Sr. Shujio, um cavalheiro japonês, que explicou certas coisas sobre impressões. Shujio Hiromichi se destaca como um pioneiro entre os nova-iorquinos na demonstração da beleza das gravuras. Apresentou os blocos de madeira que os impressores usavam e livros ilustrados com a arte ukiyo-e. Ele encabeçou a primeira grande exposição, ukiyo-e, da cidade de Nova York em 1889 e deu uma palestra sobre o assunto muito antes de haver qualquer coleção local digna de nota. Shujio nasceu em uma família de samurais na província de Saga, na ilha de Kyushu, no sul do país, e foi uma das pessoas que mais se destacaram da elite japonesa. Então é isso. É importante conhecermos a história e de como a arte permeia nossas vidas. Investir em arte é sempre seguro e bom para os artistas. Obrigado. Não se esqueçam. Se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!